Vamos ficar em pé? Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Romanos 5, nós vamos ler do 5:12 ao 20. Amém, irmãos? Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não existe a lei. Toda a vida a morte reinou, desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e, deixa eu falar certinho, porque diz que eu falei dádiva errado um monte hoje. Eu falei as pérolas, pastora, né? A dádiva e transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. E isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muito. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorrente de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Estenda as mãos. Eu quero que você peça, ore por mim hoje um pouquinho mais. Né? Eu estou com uma dorzinha chata aqui, né? E não sei se vocês viram, a cara já diz tudo, né? Estou com uma dorzinha, já tomei remédio, né? Mas o Senhor dá graça para eu transmitir aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, amém? E começou a aumentar, já tomei o remédio aí. Eu acredito que o Senhor vai me dar graça para trazer a palavra para vocês, amém? Então estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da sua presença. Senhor, que eu seja um instrumento do Senhor nessa noite, para levar a sua palavra, Senhor, para a sua igreja, Senhor. Eu sou o vaso, Senhor, e o Senhor é o oleiro, então me usa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use os meus lábios, a minha vida. Te dou liberdade ao Espírito Santo para agir neste momento. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. O Senhor sabe o que eu estou sentindo, então eu peço a sua graça, o seu amor sobre a minha vida, para que nada possa impedir da sua palavra ser pregada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, nós acabamos de ler aqui a carta de Paulo à igreja de Roma. Paulo escreveu 13 cartas e essas cartas, teve as cartas, as que são cartas direcionadas a pastoreio, como ele escreveu para Timóteo, para Tito, Filemão. Ele se direcionava a esses homens pastoreando mesmo, cuidando, né? Mas essa carta, ela é uma carta teológica, é uma carta de um ensinamento para uma igreja que estava em Roma. Então,
Paulo se direciona para essa igreja. E primeira coisa que ele deixa bem claro aqui nesse contexto, irmãos, é que todos nós somos pecadores. Quem nessa noite diz que não tem pecado, irmãos, você está equivocado. Todos nós somos pecadores. Semana passada nós estamos numa série, né? Nós falamos sobre paternidade. E agora a gente está nesse mês falando sobre o amor e a graça. E a semana passada na pregação a gente deixou bem claro, né? Que a graça era para todos. E que todos tinham o direito dessa graça, indiferente de quem somos. Povos, raça, cores, status social, intelectual, indiferente daquilo que éramos ou somos, nada nos modifica ou é diferente um do outro, todos somos iguais. A régua foi passada através dessa graça. Todos nós temos direito a essa graça. E nessa noite eu quero começar dizendo para você que todos nós temos que reconhecer que somos pecadores. E precisamos dessa graça. Todos nós que temos que reconhecer que pecamos. Pecamos no agir, no falar, no pensar, né? E uma coisa, irmãos, é reconhecer que a gente é pecador. Outra coisa é viver dominado pelo pecado. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu falar que eu sou pecador, eu estou aceitando o pecado. Não. Porque não tem como, nós somos uma raiz, como foi falado aqui, desde Adão até Moisés, houve a transgressão, desde a lei, houve o pecado, e nós temos uma descendência adâmica, nós temos uma descendência pecaminosa. Então nós todos somos pecadores. E nós temos que entender isso na nossa vida, que nós somos pecadores e que nós merecemos dessa graça de Deus, amém? O profeta Isaías, ele diz, né? Ele diz claramente, né? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de impuros lábios. Ele entende que ele vivia num contexto de pessoas que pecavam no falar. Esse é um exemplo, mas existem outras situações. Se você vê, existe a idolatria, existia a feitiçaria, existia sempre algo que o homem, quando Deus criou o homem, Deus não criou para isso, mas o pecado trouxe. E esse pecado, irmãos, nos tenta nos atrair. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós entendemos, irmãos, que a palavra do Senhor diz que se nós entendemos a importância de confessarmos os nossos pecados, a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu tenho que entender, eu sou pecadora, mas eu tenho um Deus que me amou e enviou Jesus por amor da minha vida, e essa graça. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. E se nós entendêssemos, irmãos, que nós somos pecadores, mas que o pecado não nos domina, irmãos, nós confessaríamos mais os nossos pecados. Nós estaríamos expondo mais essa situação. Porque muitas vezes a gente coloca uma capa de religiosidade e nós falamos assim, eu sou santo, eu não peco, eu não. Nossa, eu não. Aquele irmão ali, que está lá no boteco, ele sim. Aquele irmão que está ali, eu não. Nós muitas vezes dimensionamos tamanho, situações, ou queremos dizer esse pecado é pecado, ou essa situação é pecado e outros não. Se nós, irmãos, aprendermos hoje a confessar os nossos pecados, muitas coisas serão mudadas na nossa vida. Um pecado, ele sempre começa na nossa mente, irmãos. Sempre você começa pecando. A pornografia, a prostituição, o adultério sempre começa na mente. E quando a gente deixa descer para o coração, ele se torna pecado. E quando a gente entende que começa na mente, se eu confesso, as coisas já é cortada a raiz ali, irmãos. E o diabo dele não tem mais domínio. Irmãos, se as pessoas confessassem os seus pecados, existiriam muito menos homicídios, existiriam muito menos
tantas situações acontecendo. Eu garanto para você que a vara aí, acho que civil, que faz os divórcios, não teriam nem movimento. Porque se as pessoas confessassem antes, se elas antes de alguma coisa, quando elas fossem tentadas, quando o pecado estivesse dominando a vida delas, elas chegassem ou por um pastor, ou por um irmão, um líder, ou por um amigo, e falassem: olha, o pecado está me chamando, olha, eu não sei o que está acontecendo na minha mente, olha, minha mente está pervertida, olha, eu estou pensando isso. Irmãos, as coisas seriam diferentes. A palavra diz em Tiago 5,16 que quando eu confesso a cura, irmãos, quando eu confesso, eu digo, e só que a gente tem uma questão, um tabu que a gente acha que a gente não tem que contar, que a gente não tem que falar, que a gente tem que ficar quietinho porque a gente é muito religioso, porque a gente é muito santo demais, então a gente não peca, então a gente não pode contar. Mas chegou um tempo do Senhor abrir os nossos olhos para que a gente possa ser aquele cristão que chama o outro: vem cá que eu preciso contar o que está passando na minha mente, no meu coração para você. Porque se a palavra está ensinando que eu tenho que confessar e tenho cura, eu preciso ser curada. Eu preciso ser transformado, e isso é libertador, igreja. Por isso o inimigo, ele tenta te travar, porque no momento que você fala, ele não mais vai conseguir atingir, porque ele sabe que foi exposto. Agora, quando está escondido, aquilo cresce, aquilo te domina, aquilo entra na sua vida. É preciso confessar, irmãos, o meu pecado para que a graça superabunde na minha vida, irmãos. Porque na lei, como eu disse a semana passada, quando a gente falou dos samaritanos, dos levitas, dos rituais da lei, irmãos. A lei aqui também, Paulo diz aqui. Paulo está dizendo aqui que desde Adão até Moisés, né, fala dessa lei aqui, né? Pois antes de ser dada a lei do pecado estava no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não existe a lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Nesse tempo, no tempo da lei, irmãos, para ver a redenção desse pecado, na antiga aliança era necessário, irmãos, fazer a propiciação, irmãos, né, de animais. Era importante, irmão, aspergir sangue, né, na tampa da arca. Havia uma arca que simbolizava a presença de Deus, o sangue animal. Dentro dessa arca tinha a tábua, tinha a vara de Arão, tinha o maná, e ali era feito o sacrifício de animais puros. Mas na nova aliança, o sangue de Jesus é a forma definitiva, irmãos. O sangue de Jesus, o sacrifício, irmãos, é a forma definitiva de redenção, irmãos, na vida de nós, homens e mulheres, irmãos. O sangue foi sacrifício para a minha vida e para a sua vida, irmãos, dos nossos pecados. E como é que isso acontece? Quando nós acreditamos mediante a fé. A fé no quê? A fé nas Escrituras, naquilo que está escrito aqui, nessa palavra que não mudou, nesse livro que não mudou há mais de 2000 anos atrás. Ele continua revelando e sendo a única verdade na vida de um homem, na vida de uma mulher. E quando eu entendo quem Jesus é nessa palavra, a obra é de graça, irmãos. Eu entendo do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu quero falar para você deste homem que escreveu essa carta aqui para essa igreja de Roma. Deste homem que se chamava... Como? Paulo. Era Saulo e se transformou em Paulo. Esse homem aqui, que ele fala de algo que ele viveu aqui na vida dele, irmãos. É algo que ele passou. Tudo que ele relata aqui, ele encontrou um dia. Ele relata tudo que ele sabia, tudo aquilo que ele encontrou. Paulo escreve muito aqui. Quem era Paulo? Um judeu praticante, radical, zelote. Era um homem que ficava sentado aos pés de Gamaliel, aprendendo tudo aquilo. E era aquele que, quando
Jesus veio, morreu e ressuscitou. Os cristãos começaram, a igreja primitiva começaram a levar o evangelho. O que Paulo fazia? Ele começava a perseguir os cristãos, a matar os cristãos. Por que ele fazia? E era terrível, irmãos. A gente estava estudando sobre a igreja de Atos esses dias. Era terrível o que acontecia. E era Paulo que ia mandando fazer. E aí, irmãos, esse Paulo que tinha esse Saulo, né? Que tinha esse conhecimento, ele teve um encontro com Jesus, o Redentor. Ele teve encontro com essa graça numa estrada de Damasco, irmãos. E lá, irmãos, ele ficou cego. Ele ficou cego. Jesus se apresenta a ele e diz: por que você está me perseguindo? Por que ele perseguia? Porque ele estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo, ele queria viver a lei, aquilo que ele tinha aprendido. Então, aqueles cristãos estavam vivendo tudo ao contrário. E naquele momento, você pode ler em Atos 9, lá na sua casa. A palavra do Senhor diz que... Coloque para mim Atos 9, para mim. Para você entender, porque tem gente aqui que talvez não conheça o contexto. De manhã eu não me atentei muito a isso, mas pode colocar, agora a gente está com tempo aí. Ele caiu ali, cego, né? Não podia ver nada. E os homens levaram ele pela mão até Damasco. Por 3 dias ele ficou cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias, eis aqui. O Senhor, ele respondeu. O Senhor diz: vá na casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. E aqui que pega, irmãos. Ananias diz: Senhor, eu já tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem. O que ele tinha feito para os santos, o Senhor? Muito mal. Paulo tinha feito muito mal. Era aquele que estava... Ananias ficou com medo de ir lá, irmãos. Ananias falou: eu não vou lá não, Senhor. O Senhor quer que eu vá orar para esse homem que está matando todo mundo aí? Jesus disse: é lá que você vai orar. Incrível isso, né, irmãos? Será que hoje falasse: você vai lá orar para os assassinos dos cristãos, nós iríamos? É assim. E Ananias foi lá. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega, ele ora. Saulo, ele sentiu a presença, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado, ele teve uma vida transformada. Ele encontrou a graça do Senhor naquele momento. A cegueira caiu dos olhos dele, irmãos. Tudo aquilo que ele achava que era verdade na vida dele, caiu. Sabe por quê, irmãos? Ele teve um encontro com a graça. Quantas coisas nossos achismos, irmãos, traz como verdade na nossa vida. E muitas vezes esses achismos, irmãos, não são fundamentados no evangelho da graça, não. Nós que rotulamos pecados, criticamos, mensuramos tamanhos e erros e queremos viver aquilo que nós achamos. Foi assim com Paulo. Eu vou pegar esse povo que eles estão fazendo tudo errado. Eles estão aí seguindo e eu vou perseguir, eu vou matar tudo eles. Mas quando ele teve um encontro com essa graça em Jesus, a vida dele mudou. Ao ponto dele escrever aqui essa carta para a igreja de Roma. E ao ponto dele dizer aqui no versículo 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. O que Paulo está dizendo? Olha, o pecado veio por um homem.
e muitos morreram, mas pela graça de um só homem, transbordou a dádiva dessa graça. Houve o que? Um transbordar desse amor e dessa graça através de Jesus Cristo. O pecado, Adão trouxe o pecado, a morte, mas tem aquele que veio anular. Foi aquele que veio pagar o preço, aquele que veio derramar o sangue. Essa dádiva, irmãos, eu fui ver o significado, é dado, oferecido, um transbordar. Olha, eu fiquei encantada com esse transbordar. Esse transbordar. Não há comparação entre a dádiva e transgressão, porque a dádiva da graça, ela é um transbordar, ela é muito mais. Ela é muito mais, irmãos. Houve o que? A graça por Jesus, um transbordar. Um transbordar para que hoje eu e você estivéssemos sentados aqui nessa noite. Se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui. De manhã eu falei porque todos nós pecamos. Nós carecemos da graça de Deus. E talvez você entrou aqui e você falou, será que eu sou merecedor dessa graça? Nós não somos, ninguém somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcançou. Falei de manhã sobre alguns testemunhos. Um dia eu chamei algumas pessoas aqui na frente, vem testemunhar quem vocês são. E até lembrei, falei do pastor André, ele chegou e falou assim, eu era da bandidagem lá da Zona Leste. Eu era bandido lá, né? Era o homem da malandragem, né? Bandido malandro, né? Da bandidagem mesmo, é isso, pastor? Era, né? E hoje ele está sentado aqui, o que ele é hoje? Um pastor. Porque a graça alcança. Havia transgressão, mas a graça alcança. De manhã tinha algumas pessoas que falavam, eu me prostituí, né? E hoje, Verinha, né? Pastora Vera, e hoje eu estou aqui adorando ao Senhor, porque a graça do Senhor alcança. E talvez a gente chegue aqui cheio de pecado, cheio de um monte de coisa, um monte de acusação, e dizendo, será que eu sou merecedor dessa graça? Você é, irmãos, porque não é nós, é o transbordar dessa graça. E ela é dádiva. E ela é dádiva, ela é de graça. Ela é de graça. Foi isso que Jesus veio fazer por nós na cruz do Calvário. O pecado, irmãos, no 16 nós vamos ver, ele trouxe julgamento e condenação. Mas a graça trouxe justificação. Você leia aí, você pode ver, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. O pecado trouxe condenação, irmãos, mas o que diz isso? Mas a dádiva do quê? Decorreu de muitas transgressões, trouxe o quê? Justificação. Nós somos justificados em Cristo. Jesus veio cumprir a lei, a justiça, irmãos. Ele veio cumprir a justiça, ele veio cumprir. No 17, 18 diz que pelo homem Adão trouxe as transgressões, e trouxe a morte. Mas Jesus trouxe o quê? A imensa provisão. Agora já aumentou o transbordar, irmãos. Não é mais transbordar, agora é o quê? Imensa provisão do que, irmãos? Da graça. É muito grande essa graça, ao ponto daqui a gente não pode nem entender e imaginar essa graça alcançar a nossa vida. E diz mais, essa graça, irmãos, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Jesus, o ladrão, ele veio para, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que a gente viva esse reino aqui na terra.
para que a gente reine essa vida aqui. Essa vida que não é conquistada por homens, por sistemas, mas ela é conquistada por Jesus, por essa graça. Você já encontrou uma pessoa que ela não tem Jesus? Você começa a conversar com ela, ela fala, eu tenho tudo, mas falta alguma coisa dentro de mim. Eu não sei, me falta um vazio. Nessa minha caminhada, muitas vezes eu encontro pessoas, elas falam assim, eu tenho tudo, mas me falta algo. Me falta, tem um vazio dentro de mim. Esse vazio, essa dádiva, essa graça que você precisa encontrar nessa noite em Jesus. Que pode te trazer vida, irmãos. O homem trouxe a desobediência e Jesus nos fez justos. Amém, glória a Deus. A justiça vem dele, irmãos. E Paulo entendeu muito isso. E por isso ele relata para essa igreja sobre esse transbordar da graça que ele experimentou ao ter o encontro com Jesus lá na estrada de Damasco. Ele passou a ter o brilho da glória de Deus, não pelo conhecimento que ele tinha da lei, daquilo que ele conhecia, mas da profundidade dessa graça, da imensidão desse transbordar dessa graça, que alcançou aquele homem que tinha sido cruel com muitos cristãos. Aquele homem agora, ele se rende e começa a viver essa graça. Irmãos, isso é muito louco. O evangelho é loucura realmente, não é? O evangelho, ele é loucura. Mas só quem experimenta essa graça sabe como é bom essa graça. Como é bom essa graça na nossa vida, irmãos. E o Senhor me chamou para viver essa graça, irmãos. Muitas vezes, desde jovem, o Senhor colocou pessoas para contar situações que elas viviam na minha vida. Eu me lembro mais ou menos, com os meus 17 anos, e ó, faz tempo isso, já faz mais ou menos o que? 17, 30 e 34. Amor, pode fazer conta. 34, não conta tanto a idade, né? Irmãos, quando a gente começa, faz tempo, né, que a gente está ficando idoso, né? O moço lá atrás, né, eu já na igreja, aquele moço chegou para mim assim, eu preciso te confessar, eu contar uma coisa. Eu falei, o que que é? Eu tenho problema com pornografia. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Igual o Chapolin, quem poderá me defender, Senhor? Eu 17 anos com esse marmanjo falando isso. Eu estou na pornografia a pornografia ainda não é... eu estou indo para o homossexualismo. E sabe o que eu falei para ele? Sobre a graça do Senhor. Eu apresentei a graça para aquele jovem. E hoje ele é um homem casado com filhos abençoados. Certa ocasião, jovenzinha ainda também, eu tive um encontro com uma mulher. Ela tinha um problema sério psiquiátrico. Ela tinha 2 filhas, um casal de filhas gêmeas. E uma tinha morrido, e no momento do surto e das coisas, ela não tinha dúvida de que se ela tinha sido negligente, o que tinha acontecido na morte, do óbito de uma das filhas. Sabe o que eu apresentei para aquela mãe? A graça do Senhor. Já encontrei mulheres que, no momento de desespero, por circunstâncias da vida, passaram pelo aborto. Sabe o que eu apresentei para elas? A graça de Jesus. Eu já encontrei pessoas no meio do caminho que roubaram, prostituíram. E sabe o que eu apresentei para elas? A graça do Senhor. Porque quando o Senhor olha lá do céu para nós aqui na terra, Ele não olha diferente a minha vida da vida delas. Pelo contrário, a graça é igual para elas e para a minha vida também. Nós, como igreja, nós precisamos viver e entender essa graça. Porque o inimigo vive ao nosso derredor nos atacando e dizendo, você não é merecedor, você não é merecedora dessa graça. E nós, muitas vezes, como igreja,
Nós vivemos num sistema de religião e não entendemos que nós todos pecamos e precisamos dessa graça. Não merecemos, mas necessitamos dessa graça. Paulo entendia isso, por isso ele falou com essa igreja. Nós, como igreja, precisamos viver menos religião e mais de Jesus. Menos formalismo e mais intimidade com Jesus. Menos ritual e mais liberdade com o Senhor. Nós precisamos parar de conhecer Deus superficialmente. Nós precisamos conhecer Deus no profundo. Conhecer o Senhor. Conhecer essa graça. Oséias 6:3 diz muito isso. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que conhece o Senhor, uma igreja que tem intimidade com o Senhor, uma igreja que tem esse encontro com essa graça. Quando isso acontece, irmãos, eu não quero mais cair no erro. Fica fácil para mim, irmãos, procurar viver uma vida santidade, uma vida no propósito do Senhor. É tão interessante, né? Tem um pessoal chegando novo aí, eu amo o novo convertido, porque estão abertos para receber do Espírito Santo. Esse dia chegou para mim, pastor, você sabia? Aí eu ia para São Paulo viajar, ele viaja, a mulher falou, meu marido viajava, era aquelas músicas pauleiras, aquelas músicas, agora é só louvor no nosso carro, não sei o que está acontecendo não. Eu falei, a graça te alcançou, é o Espírito Santo de Deus te tocando, porque quem convence é o Espírito Santo. Irmãos, a gente começa a pensar naquilo que a gente vai fazer. Muitas vezes, quando a gente não tem esse entendimento, a gente tem vontade de falar, vai catar coquinho, né? Para uma pessoa. Tem uns mais bocudos que falam outras coisas, né? Mas quando a gente entende essa graça e vive o Espírito Santo de Deus, a gente fala, não vou falar não, deixa eu ficar quieta. Não, deixa eu contar até 10.000, o Senhor me ensinou. Deixa eu perdoar, deixa eu amar. Deixa eu virar outra face, né? A gente começa a mudar. Essa semana eu chateei de uma pessoa, tem um moço ajudando lá em casa, até vou contar, vai ficar gravado aí, mas ninguém sabe o nome dele, tá bom, só o irmão que tá lá. Achei um barato. E falando da face, eu lembrei. Ele falou, sabe, pastora, ele de uma denominação aí, sabe, pastor, o inimigo ele é sujo. Eu falei, é. Tá trabalhando em uma empresa aí, o empregado pegou e veio meio criticar e obrigar. Nós saímos lá no murro, lá na briga, e o inimigo é sujo, passou uns irmãos no ônibus bem na hora. Eu comecei a rir, falei, rapaz, o inimigo é sujo, vai lavar sua cara. Vai se converter. Imagina ele falar isso para mim. Rapaz, vai se converter. Então é o inimigo que é sujo. Falei, coitado desse inimigo que é a sua alma, tá? Falei, coitado, que inimigo que é esse? Eu sei que é inimigo de você mesmo, rapaz. Vai se converter, lavar a sua cara. Tem hora que eu tenho até dó do diabo, porque, coitado, né? Falei, vai aprender do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Aí eu fico para ele, o inimigo é sujo, né? Olha tudo hora para ele, é o inimigo, né? Chateio, porque muitas vezes a gente, irmãos, a gente é assim. A gente transfere culpa enquanto é nosso. Agora, quando a gente tem Jesus, a gente muda a nossa posição. A gente entende e conhece a palavra do Senhor. Quando a gente conhece esse amor, irmãos, a gente mergulha num relacionamento profundo com o Senhor. Paulo, irmãos, ele conhecia muito bem a lei. Ele conhecia muito tudo. Mas quando ele encontra essa graça, a vida dele muda. Coloca para mim Filipenses 3:8, por favor. Que quando Paulo encontrou a graça, o que ele diz? Pode ler vocês.
Para mim, irmãos, essas coisas para mim não tem mais valor, não. Para mim isso é o que é esterco, é estrume lá do mato lá. Para mim isso não tem mais valor diante daquilo que eu conheci, que é a graça de Jesus na minha vida. Ah, isso é incrível, igreja. Aquele homem, ele fala isso para mim agora, ó, que eu considerava lucro lá, eu brigar-me, ser bonzão, ser a topetuda aí, a briguenta, o pavio curto. Para mim isso, a barraqueira, né? Seja o que for. Agora para mim, ó, para mim isso é esterco, para mim não tem mais. Pode colocar mais aí o que ele diz? Vamos ler até o 18. Todo mundo lê, vamos fazer aula aí matinal, escola bíblica, vai. Aleluia! Aleluia! De quem que vem isso? A justiça é de Deus através de Jesus Cristo. Pode continuar até o 14. Glória a Deus. Continua. Aleluia. 14. Quando eu entendo essa graça, tudo vira perda, não considero perda, é esterco. Eu quero viver a justiça em Jesus, eu quero viver essa graça. Eu deixo as coisas para trás, eu prossigo olhando para o alvo e é Jesus. A Adriana velha fica para trás, a prostituta mentirosa, a ladra, a alcoólatra, a drogada, o drogado, o viciado, seja quem for, fica para trás e o Senhor faz nova todas as coisas. É essa graça que transforma a vida, essa graça que nos muda, essa graça que faz a nossa história ser transformada, não porque nós merecemos, mas é porque essa graça nos alcançou. Não podemos viver leis impostas por homens para viver o evangelho da graça de Jesus. Nós precisamos ser a imagem de Cristo, viver essa intimidade, essa graça, viver esse evangelho puro e simples. Eu te garanto, irmãos, que quando a gente é encontrado em Jesus, nós somos curados na nossa alma. Nós somos curados nas nossas doenças emocionais. Aquilo que está enraizado dentro de nós. E a religião, irmãos, ela traz peso. Mas o fardo do Senhor Jesus, ele é leve, o jugo é suave. Tira a capa de religiosidade, meus irmãos. A semana passada eu terminei a pregação dizendo que nós não gostamos de... Quem estava aqui? Quem estava aqui domingo à noite? Ou de manhã? De domingo à noite eu falei mais, né? De manhã eu sempre dou uma cortada com o horário do almoço. À noite eu falo mais. Domingo à noite eu terminei a pregação dizendo que nós não queremos viver a religiosidade, porque a religiosidade, ela mata. Os religiosos sempre matam. Tem gente colocando bomba no corpo para matar a gente, pela religião. Essa semana eu vi um vídeo de um monte de criancinha com um monte de panela vazia pedindo comida, porque o Hamas lá, né, não tá segurando a comida e as pessoas passando fome. A religião, ela mata. Mas a graça, ela traz vida. E nós não podemos viver essa religião, nós temos que viver a graça.
Nós temos que viver como igreja, olhar para Ele, viver como Ele. E viver como eles nas situações ordinárias do nosso dia, as coisas simples do dia a dia. E pensar como Jesus faria. Como eu vou viver daqui para frente, porque hoje eu tive encontro com essa graça. Foi isso que aconteceu com Paulo. Irmãos, eu afirmo a vocês que a graça de Deus é capaz de superar qualquer quantidade de pecado, mostrando a magnitude do amor e perdão divino nas nossas vidas. Enquanto Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a graça e a vida eterna. Mas o pecado, irmãos, ele é como um câncer. Ele se espalha. Mas a graça de Deus é como um remédio poderoso para libertar e curar e restaurar. A graça de Jesus é um remédio poderoso para curar, libertar, restaurar e mudar histórias. Quem aqui tem uma história linda de graça que o Senhor alcançou na sua vida? Quem tem? Ó, o pastor levanta as duas mãos lá. Quem tem? Quem tem, você fala, poxa, eu sou prova disso. Quem é dessa graça? Porque todos nós pecamos, mas essa graça nos alcançou. E eu quero terminar com vocês lendo nessa noite o versículo 20, e eu quero que todos vocês leiam comigo. Em meio ao pecado, como uma doença, esse câncer aí, né, que se espalha. Mas a graça de Deus é o remédio para transformar as nossas vidas nessa noite. O que diz no 20? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Vira para o seu irmão, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Fala para o seu irmão, é uma imensidão de graça. É um transbordar de graça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É uma imensidão. E nessa noite existe um mar de graça para você mergulhar aqui. Não é porque a gente merece, não. Mas é porque essa graça nos alcança. Mas talvez o inimigo, a gente atende de tanta gente, e as pessoas falam, eu não sou digno disso. Porque eu já fiz isso. Como eu disse, um falou, eu matei, roubei, prostituí, adulterei, fiz isso. Amém. Tem outros que fez outra coisa, isso. Só que quando a gente tem esse encontro com a graça, nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não importa, porque quem está te acusando sempre não é Jesus. Quem é acusador na Bíblia é o diabo, Satanás. Jesus, Ele é o nosso advogado. Não deixe as acusações te impedir de viver a graça. Se jogue no oceano da graça nessa noite. E seja livre em Jesus para viver essa graça. O Senhor muda ciclos e cenários da nossa vida. E a graça do Senhor nos alcança. Que haja um transbordar do Senhor de graça nessa noite. Não porque merecemos, mas porque Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por amor de nós. Não importa quem você foi, importa quem você será em Jesus daqui para frente. Se coloque na presença do Senhor neste momento. Feche os seus olhos.